Cara, e a maioria das empresas esconde isso, e os trabalhadores não sabem, e ninguém pede, que é o tal do salário substituição. Já ouviu falar? Já. Que é, você tem um analista júnior e um analista sênior. O analista sênior Sai ganha de 5 férias. mil e o júnior ganha 2 mil. O sênior sai de férias e o júnior assume as funções dele. Aí o júnior fica a pé da vida. Ah, eu vou ter que fazer tudo, não sei o que lá. Ah, ainda se eu ganhasse o salário dele, Deveria ganhar. a Tá lei na diz que lei. você tem que ganhar o Uhum. salário dele. E quando você vai substituir o seu chefe? Você tem que ganhar o salário dele. Muito pelo contrário, você tem que dominar o que você vai pedir para que você saiba o que a IA tá te entregando, se é coerente ou não, para você não passar vergonha. Porque uma vez testando o ChatGPT, ele até me passou o cálculo errado do NPS. Sabe? Aí uma pessoa entrou, só contar rapidinho, tá? Uma pessoa entrou em contato para falar, né, que teve um furto, nem lembro o que que era na época, mas estava no estacionamento da garagem XPTO e não sei o quê. E aí, qual que era o processo que o atendente tinha que fazer? Falar sobre Placa. esta placa. Não, mas conforme a placa XPTO. E aí, beleza, encerrou o ticket, deu esse retorno. O cliente foi lá no Reclame Aqui, ele foi no Procon e ele falou: eu sou advogado, eu sei que não pode, tal. Agora estou, além de abrir aqui, estou processando legalmente a Quanto custou empresa. essa informação? Pois é. O Procon ele pode instaurar um processo administrativo e a multa para a empresa pode ser de até 3 milhões de reais por conta de uma infração. Besteira. Eu, consumidor, com o meu conhecimento, sou tão vulnerável, eu não vou jamais poder competir com uma estrutura de uma grande empresa, que tem um jurídico, que tem uma área. Então, o código foi desenhado para garantir que a vantagem dentro de um processo de reclamação, ela é do consumidor, e é o fornecedor que tem que provar o contrário. Era uma vez. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos do Era Uma Vez Podcast. Sim, Alá Galvão Bueno. Você, caçador de experiências incríveis, experiências memoráveis. Hoje, mais um episódio falando de CX, experiência do cliente na veia. Como fazer, como melhorar, como aplicar. E, claro, neste podcast, que tem lá os seus 10, 11 episódios já publicados, com grandes personalidades. Tivemos aqui pessoas da IBM, da AWS, da Globo, enfim, somos globais, já estamos no mundo inteiro, mais de 40 mil visualizações aqui no YouTube e passando para outros canais também, como o Spotify. Então, fica aqui conosco, porque hoje teremos duas celebridades do mundo do CX. Ela, que é dona e proprietária da OAB. Brincadeira, OAB. Você vê que eu arrisco, né? Eu vou brincar com quem? Com a OAB. Não quero enfrentar um Ousado. processo na comissão de ética, hein? Por favor. Nelly, que é membro da Comissão de Direitos do Consumidor da OAB. Vamos falar sobre experiência do cliente no meio jurídico. Será que tem a ver a experiência do cliente? CX legal? CX Né, Nelly? legal. E ela, Lu, que vai falar com a gente também sobre o CX legal, mas sobre jornada do cliente e neurociência. Somos amigos já há algum tempo, a gente se encontra aí em eventos, na casa de um, na casa de outro, para comer, para beber, ponto final, né? Sem intimidades por aqui. E agora, para começar este momento, quero dizer uma coisa para vocês. Este podcast tem rituais. E os rituais vão acontecer. Mas serão rituais que vão extrapolar o momento deste podcast. Adoro. Então, se você está assistindo e vai sentir falta de alguma coisa, calma. Fique ligado nos stories. Eles vão acontecer. Nelly, vou começar por você, porque Comece. apontaram uma arma na minha cabeça que era por você que eu tinha que começar. Sem problema. Exato. Estamos aí. Nelly, advogada, trabalhou no Banco Itaú e trabalhou no antifraude. Você tá parecendo eu. Como é que você veio parar em experiência do cliente? Eu comecei dessa jornada do Banco Itaú, eu comecei no call center. Então, eu comecei com atendimento e experiência do fácil. cliente. Muito fácil. Lá em 1900 e bolinhas, quando a gente trabalhava naquele computador com a telinha preta, letrinha Incas e verde. com os maias. Isso. Comecei no call center e passei boa parte aí dos 27 anos de corporação dentro de área de atendimento, seja atendente, que foi onde eu comecei, seja no suporte
a clientes, back-office, projetos de atendimento, área de processos de atendimento, fiz até gestão de incidentes de atendimento, passei por várias etapas dentro do ciclo de atendimento. E num determinado momento, quando a experiência do cliente, a jornada do cliente se tornou mais relevante dentro do banco, eu fui convidada a ir para a área de prevenção à fraude, para a segurança corporativa, para justamente levar a visão da experiência do cliente para esses processos. Que até então você falava, a jornada de fraude é só paulada, né, no cliente, no processo, na experiência. Então, eu fui para lá para desenhar processos que estabelecessem esse equilíbrio entre a prevenção à fraude, segurança e a experiência do cliente. Você leu minha mente, eu vou chegar nessa questão do equilíbrio. Mas antes, obviamente, vamos falar com a Lu. Lu, como você veio parar neste belo universo de experiência do cliente? Bom, eu vou resumir um pouco a minha história. Eu estava cursando marketing, sou formada em marketing, e aí na época, 1900 e alguma... Não, 2000 e alguma coisa, eu precisava pagar a faculdade. E naquela época, a alternativa que eu encontrei foi o telemarketing. Então eu pensei, vou trabalhar de telemarketing até arrumar um emprego de verdade. Porque quem tá de fora não vê que dentro dessa área tem todo um universo, sabe? E aí eu resolvi comecei como operador e fui subindo degrauzinho por degrauzinho. Você começou com um emprego de mentira. Um né? emprego de mentira, que eu fiz carreira nesse emprego de mentira. E aí, o que eu identifiquei? Quando eu estava atendendo o cliente, eu estava muito ali me conectando com a matéria que eu mais gostava, que era marketing de relacionamento. E aí eu fui cada vez mais melhorando essa questão e eu fui subindo na área de treinamento para poder ensinar as pessoas a se conectar, entender a dor do cliente e resolver problema. Fui me especializando, subindo para a parte mais estratégica, né, tática e estratégica, dentro das BPOs, que são os famosos contact centers. E aí fui me especializando cada vez mais. Conheci em 2019, comecei a ver experiência do cliente, aí eu pensei assim, nossa, isso aqui é a evolução do marketing, como marqueteira de profissão, né? Relacionamento sempre foi tudo para mim. Comecei a estudar mais e comecei a aplicar a experiência do cliente dentro do BPO. Até que chegou um momento que eu falei assim, não quero mais esse segmento, quero expandir, quero sair do BPO. Do nada me deu a louca, pedi as contas, saí do BPO, me planejei em ficar uns 3 meses para ressignificar minha carreira, mas recebi um convite da Gisele Paula para trabalhar no Instituto Cliente Feliz, porque eu era fã de carteirinha, batia cartão nos cursos dela, ela não me aguentava mais. Ela falou, vem trabalhar aqui comigo. Fiquei lá um tempo como consultora, aí em pouco tempo comecei a liderar projetos, que era o que eu já fazia muito no call center, que chegou numa época que eu implantava os projetos. Então eu mapeava, analisava qual que era o CRM mais aderente para determinado tipo de atendimento, que envolvia os canais e tudo mais. E aí eu fui trabalhar na consultoria do Instituto Cliente Feliz. Passou um tempo, alguns meses, recebi uma proposta da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo para poder tocar um projeto de jornada lá, para melhorar a jornada do aluno, dos servidores e tudo mais. E eu não poderia concorrer, trabalhar com esse projeto estando no Instituto, né? Eu acabei caindo de paraquedas no empreendedorismo. E estou até hoje, né? Isso foi em 2023 e hoje eu acabo ajudando empresas a mapear a jornada de seus clientes, a entender melhor a necessidade dos seus clientes, tanto em questão de jornada quanto em questão de atendimento. Então, implantando centrais de atendimento, estruturando CRM e por aí vai. E também trago muito da experiência do colaborador, que acaba conectando. Então, em todos os meus projetos, eu acabo mostrando que a experiência do cliente começa com a experiência do colaborador, né? E aí estou aqui. Que coincidência, né? Falamos a mesma coisa. E aí, aqui parece uma confraria do Amigos da Cami. Sim. Né? E Camila, acho que a galera da edição podia colocar assim a fotinha da Camila aqui do lado. Põe assim, a Camila, bota a edição. Camila Põe aí, aqui. Camila. Sim. E como é que a Camila uniu todos nós aqui nesse... Tem um projeto de vocês com a Camila, eu faço algumas coisas com a Camila também. Então, um grande beijo pra Camila, que não está aqui, mas está em nossos pensamentos. Beijo, maravilhoso. Né? Todo mundo aqui baba ovo da Camila. Babamos. É isso mesmo, maravilha. Isso mesmo. A minha ideia aqui é trazer essa parte legal e a gente juntar com jornada. Pra ver qual que é o samba que vai dar daqui. Mas falando um pouco de como você começou, eu só queria trazer uma pitada, porque a primeira coisa que eu pensei, quando eu imaginei a sua carreira, é justamente isso.
Você vai pra uma área antifraude, que é tiro, porrada e bomba no cliente. Porque a hora que o banco olha pro amigo e fala assim, acho que você tá me fraudando. E aí eu preciso pensar na experiência dele nessa hora, porque talvez o banco erre Sim. nesse olhar. E Qual faz é esse parte, equilíbrio? Faz parte. Esse equilíbrio, ele passa primeiro por você olhar quem é o seu cliente. A fraude, ela vai acontecer, né? E eu brinco que a coisa mais difícil que tem é você fazer planejamento de uma operação de prevenção à fraude, porque a gente não combina com o fraudador. Você não Mas fala que coisa, mas ele não faz. ele não não avisa. faz planejamento, ele faz o falta planejamento comunicação, estratégico hein? para ele. Então você não fala, oi meu querido, quanto que você vai me atacar aqui só para eu saber quantos casos eu vou ter que tratar, né? Então isso não existe. Então hoje nós trabalhamos com vários sistemas que detectam até o comportamento biométrico do cliente no toque do celular. Então existe hoje uma tecnologia muito grande para isso. Esse equilíbrio passa por você assumir sim que em algum momento vai ter a fraude, você orçar um valor Você vai perder. financeiro, você vai perder e você vai ter que estabelecer essa régua de impacto no seu cliente até onde você topa isso em detrimento da experiência. Só que tem um ponto que é, a partir do momento que você impacta o seu cliente num processo de detecção de prevenção à fraude, você pode transformar esta jornada como uma jornada de segurança, que ele veja valor em estar sendo protegido. E aí você vai dar facilidades para ele, para que esse processo, a partir do momento que aconteceu a intervenção, seja ela um bloqueio, um alerta, alguma coisa na jornada de uso, que a gente costuma falar que é a hora da verdade, é a hora que ele vai precisar fazer uma transação, é a hora que ele vai precisar usar um cartão, por exemplo, naquele momento você precisa facilitar a experiência para que ele rapidamente, o mais rapidamente possível, consiga dar sequência, valide, se autentique, né? Como sim sou eu, e você dê sequência no processo transacional e explique isso. Então, no momento de comunicação, no momento de explicar para o cliente antes do problema acontecer, que se ele for alertado, o que vai acontecer, aonde ele precisa se comunicar, quais as funcionalidades do aplicativo que ele tem que usar. Então, tem todo um processo educativo que acontece antes dessa jornada de uso, lá no onboarding desse cliente. Então, você está recebendo aqui a sua conta, o seu processo, seja ele de banco, seja ele de outras esferas, porque tem fraude em tudo quanto é segmento do mercado, você explica para ele, você fala para ele que caso aconteça alguma intervenção, ele vai se comunicar pelo WhatsApp, pelo aplicativo, apertar um botão, pôr a facial. Então, assim, é uma luta eterna, porque a cada etapa que as empresas colocam processos e controles de segurança, nós temos uma legião de gente do mal trabalhando para quebrar isso. Eles são muito criativos. Eles são muito Eu criativos. conversei com um dos diretores do Banco Original. E a gente conversou sobre várias coisas, e ele é do setor de agrário, né? Do setor do agro. E a gente falou um pouco sobre fraude. E olhando para os outros mercados bancários do mundo, eu acredito que o nosso sistema bancário brasileiro ele é o mais avançado, ponto para nós, mas por quê? Nós também temos os fraudadores mais avançados do mundo. Nós somos benchmarking mundial. Eu cansei de receber gente da Europa, gente da América Latina, de outras empresas para fazer benchmarking com os nossos processos de detecção e segurança, porque a gente é referência mundial em fraude. A criatividade do fraudador brasileiro. Eu É vi triste no de falar Fantástico. isso, A mas educação tá é. lá embaixo, mas na fraude Exatamente. é lá em cima, Eu vi no né? Fantástico, os caras pegavam umas almofadas, um negócio assim, e colocavam num papelão a foto da pessoa Sim, eu vi pra também. ir na biometria. Aí a biometria Sim. avançou. E agora, um desenvolvedor bandido fez um programinha que ele hackeia a câmera do celular. E aí, com a inteligência artificial, ele pega a foto, transforma em vídeo e a pessoa pisca na foto e a pessoa faz Nossa. pequenos movimentos. Então, Que é é o alguém com liveness. certeza que sabe Uhum, como funciona o sim. sistema e faz movimentos naturais e passa. E mesmo quando passa, quando não passa, o cara vai lá e engana a pessoa pra tirar uma selfie, pra fazer não sei o que lá.
E a esse coisa é o vai- maior A inteligência desafio. artificial veio também para ajudar, mas as pessoas usam para o mal, porque esse avanço E não aí... tem como saber É, como essas não tem. ferramentas vão ser Hoje, um usadas, dos né? maiores desafios é justamente aquele em que a gente chama de engenharia social, que é a lábia do fraudador em fazer com que o próprio cliente execute a transação. Aí ele Sim. está no celular dele, com a carinha dele, no Wi-Fi dele, com a conta dele. Só que É ele ele. acreditou, por exemplo, o golpe do falso advogado, que os colegas advogados têm sofrido bastante, do falso funcionário de banco. Então, ele tem todo aquele contexto de persuasão, porque eles devem estudar neurociência, Com comportamento, eles certeza, têm. com E aí eles certeza. sabem exatamente como induzir. Então eu falo que a educação e a conscientização dos clientes, e isso passa muito por experiência, por CX, né, é uma das principais aliadas nesse processo de prevenção à fraude. Deixa eu trazer um pouco de jornada para essa questão da fraude, porque eu gosto muito do conceito de CX, que a gente fala que a experiência do cliente tem muito a ver com a emoção que você faz sentir. E eu entendo também que a experiência do cliente é o processo de não frustrar o cliente, né? Sim. Esses dias eu escrevi um artigo para a Semana do Cliente, que foi em março, né? Que fala da experiência invisível. Quando a experiência é invisível, o cliente nem sente. Ele foi lá, comprou, saiu, tá feliz. Ele não viu o esforço, ele não viu nada, porque ele não tem que ver nada. Lindo, maravilhoso. Mas aí quando eu tenho no meio da jornada um negócio que vai atrapalhar a vida dele, que é um passo a mais. A gente fala em e-commerce que é compra com um clique. Quanto menos Sim. cliques até o final do Menos processo, esforço. melhor. A gente fala em reduzir esforço. Sim. A gente fala do customer effort score, que é Uhum. qual que é o esforço do cliente para resolver o problema. E aí, no meio disso, eu tenho que resolver fraude. Qual que é a sua visão como especialista em jornada? Porque eu sou obrigado a colocar um entrave nessa jornada. Como fazer? Então, eu costumo falar para esse ponto que tudo vai da comunicação e do alinhamento de expectativas. Então, igual a Nelly falou, seu cliente ele tem que saber que existe esse processo. Então, por exemplo, estou mapeando a jornada de uma incorporadora, né, muito conhecida. E aí, um dos pequenos pontos de fricção é a burocracia de assinatura do contrato. Quando o cara é casado, que também a esposa precisa assinar e tudo mais. Então, coisas que a gente vem debatendo nas reuniões de cocriação. Eu falei assim, gente, às vezes, nem sempre você vai fazer tudo que o seu cliente quer, tudo que o seu cliente pede, e tá tudo bem, mas você precisa alinhar a expectativa com ele, porque quando você alinha a expectativa, mostra o propósito, mostra o porquê daquilo, fica tudo mais fácil. O grande erro das empresas é só chegar com o processo, sem chegar com o porquê, né, e mostrar para ele o quanto ele é importante, que isso pode ser um esforço um pouquinho maior que faz parte da jornada, é necessário, mas que ele precisa entender isso, sabe? É uma imposição do processo, né? É uma imposição, Exato. então ele precisa entender e muitas vezes o cliente, ele entende. Só você saber se comunicar com ele, vai muito da comunicação. Você não precisa tentar esconder. A transparência e a comunicação é o segredo para essa etapa. E a gente acha que o grande desafio é que o cliente vai ficar enraivecido ou que ele não vai gostar, mas acho que quando se trata de segurança, eu acho que quando tem um processo a mais, então tem uma verificação adicional, o cara até se sente um pouco mais Se sente tranquilo. protegido. Gente, Sim. eu tinha uma conta aberta nos Estados Unidos, fechei, agora eu vou abrir de novo, porque eu tô abrindo empresa lá, mas eu fui pra Disney, pré-pandemia, e aí eu meti o louco e comprei o Annual Pass. Falei, eu vou voltar várias vezes ao ano. Vou comprar o passe anual, vou comprar o ingresso anual. Comprei o ingresso anual, cheguei em casa, pandemia. Falei, não é possível. Foi só comigo, tomar um banho de sal grosso. E aí eu entrei em contato com a Disney, falei assim, meus amigos, me ajuda, né? O que eu faço com esse dinheiro aqui? O parque fechou, a fronteira fechou. O que eu faço com isso? E eles, tá bom, vou devolver o dinheiro pra você. Simples assim. Aí eu, como? Ah, não, a gente vai mandar um cheque. Eu falei, oi! E chegou um cheque. Eu guardei, e eu vou te explicar por que eu guardei o cheque. Então, um cheque lá com um Mickey, The Walt Disney Company. Ai, meu Deus, que lindo. E aí eu tinha conta lá no Bank of America. E aí eu fui ver como é que eu depositava o cheque. Você pega o cheque, tira uma foto do cheque. Em 2 dias o cheque tá debitado. E eu fiquei com cheque de recordação. Cara, é muito louco. Eu me senti naquele filme Prenda-me se for capaz. Sim. É muito fácil fraudar esse É negócio. porque lá eles trabalham muito com o princípio da boa-fé.
É diferente não, dos não tem Estados Unidos. os nossos... Lá fora, É. eles usam o princípio da boa-fé. Então, para que você vai se dispor para falar algo que realmente não existe? Aqui no Brasil, não. Antes que, A gente trabalha com o princípio da má-fé, é, entendeu? antes que chame a gente de vira-lata, vou dizer que lá também tem fraudador. Com O certeza. que a gente tá Tem. fazendo é que os nossos são melhores. Exatamente. Os nossos são mais criativos Exatamente. no final da conta. E é muito louco como isso também impacta a experiência. E aí, agora indo para o lado positivo da experiência, e ainda entrando na parte legal e como que a jornada impacta isso, eu gosto muito de falar que a experiência do cliente começa quando a parte burocrática, quando a parte legal termina. Então, a gente vende curso na internet, os gurus por aí também vendem os cursos, Uhum. a diferença é que os nossos são bons, né? Os outros não, né? Não todos os outros, mas essa galera engana o povo, fique milionário com o meu Se curso. torne Ou um palestrante expert É, em uma hora. o curso de vender Uma curso, sessão. ou Uma compre sessão de aqui, mentoria para a pessoa aumentar em 500%. compre 150 palestras prontas para você editar e É. vender. Ai, nossa, cara, tá fácil ser palestrante assim. E aí o cara coloca lá no carrinho, na página de vendas, incrível, garantia de 7 dias. Não, Como se fosse uau, né? Não. Não é. tá na lei. Exatamente. Como que você acredita que existe essa interação entre experiência do cliente e o Código de Defesa do Consumidor? Se as empresas pegassem o Código de Defesa do Consumidor e seguissem ali o que se fala de direitos do consumidor, transformassem isso no que a gente chama no CX de básico bem feito, você pode ter certeza que nós não teríamos PROCON, reclamação no suporte, ação judicial, porque ali, quando a gente fala de direito à informação, de quando tem um vício num produto, né, um defeito, você trocar, substituir, dar as garantias legais. As empresas, me parecem algumas que dificultam tanto esse processo e outras, óbvio, com grandes pessoas dentro do marketing, pegam isso e transformam isso numa linguagem como se isso fosse um UOL. Incrível. E eu falo É. que, assim, hoje, encantar o cliente acaba muitas vezes não sendo difícil, porque tem tanta gente que nem o básico faz, que exato. quando você faz o básico direitinho, parece que você está encantando o cliente, e não é. Então, quando eu pensei no slogan do CX Legal, eu pensei nas duas vertentes, do legal, do jurídico, que é você seguir realmente aquilo que a legislação determina, mas que você possa expandir esse legal para o legal, do adjetivo Do legal uau, de né? ser, do uau, do encantamento. Então, se você trabalha os seus processos, sejam eles de venda, porque eu entendo, quando a gente fala de impactos legais e reclamações dos clientes, a maioria das questões vem por falta de alinhamento de expectativa no processo de venda. Sim. É o princípio da transparência, né, do cliente, você ser íntegro com o seu cliente, prometer aquilo que efetivamente você pode cumprir. Isso é premissa básica do Código do Consumidor e parece que as empresas, os empresários, os empreendedores esquecem disso. E depois ficam ali com uma esteira de reclamação, né, de chamados para resolver, sendo que se esse básico, que às vezes pode custar, isso precisa estar no cálculo do teu plano de negócios. Né? Existe sim um custo para atender o que é correto, para você não ter problemas lá na frente, porque esses problemas podem impactar, inclusive, a reputação da empresa. E aí é muito mais difícil você reverter uma reputação já impactada do que você fazer o processo legal desde o começo. E eu acho que o que dá para tirar da sua fala é o seguinte: você quer um curso excelente de experiência do cliente, um revolucionário que vai fazer o seu NPS subir 30 pontos? É um livro incrível, chama-se Código de Defesa do Consumidor. Quanto custa um Código de Tem Defesa uns do por Consumidor? 20 e poucos 20 reais. reais, meu amigo. 20 reais já vai transformar a experiência do seu cliente. Mas não que precisa quer fazer comprar, o básico. não precisa comprar. A lei obriga que os estabelecimentos físicos deixem à disposição do cliente. Então, você vai naquela loja, qualquer loja, cafeteria, qualquer estabelecimento físico é obrigado, por lei, a ter um exemplar do Código de Defesa do Consumidor. É só você pedir, abrir ali e folhear os seus direitos. Mas as pessoas não querem saber. E é uma grande diferença do que tem lá para os Estados Unidos, porque o americano, ele sabe exatamente quais são os direitos dele. Exatamente. Então, e as empresas já trabalham neste preventivo.
E essa é uma mentalidade que não tem aqui e que eu agora, depois que saí do banco, montei a minha empresa, a minha consultoria, meus treinamentos para apoiar as empresas a desenharem justamente esse tipo de jornada. Vamos começar uma jornada correta. É por isso que lá nos Estados Unidos não tem o Celso Russomano. Não tem. Né? E a turma adora uma Não polêmica, precisa. É né? lógico. Mas sabe que eu vejo a galera muito brava com o Celso Russomano e eu entendo que em alguns momentos ele deu uma Ele exagera, exagerada. ele exagera. E acho que em alguns momentos ele até errou a lei. Né? Aquela Com história do certeza. papel higiênico e tudo mais. Celso, vem pra cá. Vamos bater um papo Bater um papo, colega. sobre experiência do cliente. Mas, cara, a pessoa que tá reclamando, ela só quer o direito dela sendo atendido. E aí, eu acho que. E vocês duas estão no setor educacional, assim como eu. E, cara, e eu vejo as empresas, principalmente como eu tô lá quando cliente. Quando eu tô lá como palestrante, é tudo lindo, né? A apresentação é incrível. Mas quando você está como cliente nas empresas, parece que quem criou aquela experiência, quem mapeou aquela jornada, não olhou para o básico da lei. Eu vou dar um exemplo, e é um cliente querido, que hoje não é mais meu cliente, foi um dos meus primeiros clientes de consultoria, que foi uma academia lá em Aparecida do Norte, aqui em São Paulo. E a primeira coisa que eu fiz vamos revisar os processos. Aí a gente olhou os processos de jornada do colaborador e do cliente. Do colaborador, a gente resolveu um monte de coisa que não vem ao caso aqui agora, também não é segredo, mas. E quando a gente foi ver do cliente, eu quis ver o contrato. Aí no contrato tava multa de 40%. Eu falei, gente. Eu falei, a galera paga? Paga. Eu falei, gente, mas você sabe que isso é um contrato leonino? Sabe que a multa não pode exceder 10%? Ah, mas a galera paga. Até chegar um Bruno da vida, que imagina quantas vezes, olha pra minha lata. Quantas vezes você acha que eu já cancelei a academia na minha vida? Né? Eu cheguei na academia, eu falei assim, ó, vou encerrar. Tá bom, senhora, aqui é sua multa de, acho que era 50%. Eu falei, não. Não, mas tá no contrato, você não leu o contrato? Eu Mas falei assim, não tá na lei, né? Aí eu devia ter sido advogado, juro por Deus. Eu falo assim, o seu contrato vale mais do que a lei municipal, do que a lei estadual, do que a lei federal, do que a Constituição? É óbvio que eu não faço esse discurso, eu falo assim, gente, não é legal, eu não vou pagar 10%. E, cara, é tão básico, e você evita. Cara, a hora que a empresa se coloca pro embate com o cliente, eu não sei vocês, mas eu como cliente, já dá uma aquecida aqui por dentro, Sim. que você já fica naquele instinto de Fight. cara, eu vou quebrar esses infelizes. Como que você coloca esse básico do jurídico dentro do mapeamento da jornada? Você vai pesquisar a lei, você chama a Nelly para te falar como é que funciona, você bota o Código de Defesa do Consumidor no chat GPT. Qual que é o rolê? Primeiro eu pego o livrinho do código, brincadeira. Então, tem muitas vertentes, né? A gente precisa, pra gente mexer na jornada, a gente tem duas frentes. Tem a frente que é ouvir o cliente, a versão do cliente, e a frente que é ouvir os colaboradores e entender os processos. Então, primeiro de tudo, eu entendo os processos da empresa. Aí depois eu bato, tá, esses processos são coerentes? Inclusive, nesse projeto que eu tô, até comentei com a Nelly. Nelly, acho que eu vou tentar dar um jeito de te envolver nisso aqui para uma sessão, porque tinha alguns pontos que o cliente falava referente à questão de contrato, questão de negociação e tudo mais, que é importante se ter um especialista que tenha essa visão de jurídico, mas também de experiência. Porque uma das grandes dificuldades que a gente encontra nas empresas, tem melhorado, mas ainda é uma dificuldade, é que o setor jurídico, ele é muito fechado para a questão de, não, parece que o setor jurídico é o cérebro reptiliano da empresa, que só está preparado para se defender ou para atacar, que é para garantir a sobrevivência. E não olha também, não, o que a gente pode, né, achar um equilíbrio, um meio termo para poder ser maleável com o cliente. Porque muitas vezes o cliente, ele cria, né, uma demanda para você, uma reclamação, que na cabeça dele tem fundamento, mas é porque lá na jornada você não alinhou a expectativa, você não fez uma devida comunicação, e aí tudo, de novo, volta. Então, os colaboradores... E não se trata só da área jurídica entender como que funciona. Todos os colaboradores da empresa precisam ter a noção de como que funcionam juridicamente os processos, para que eles saibam, né, trabalhar o emocional O que deles fazer também, e se manifestar com o cliente. E é isso que eu vejo faltar nas empresas. Então, o que as empresas fazem? O cliente reclamou disso, vai lá, aciona jurídico, como consultor. E aí, nesse meio tempo, o que acontece? O seu cliente fica lá esperando. Então, quanto mais você deixa o seu cliente esperando, maior vai ser o esforço dele
mais ansioso, aí a gente começa a falar um pouquinho de neurociência, né? E você vai trabalhando aquela angústia nele, e aí quando você for com uma defesa amparado pelo jurídico, ele já tá com as 7 pedras para dar na sua cara, entendeu? Agora, quando você tem uma equipe preparada para fazer aquele primeiro estancamento, né? Os primeiros socorros, antes de pegar a maior profundidade da área, porque jurídico, gente, eu falo, eu admiro minha amiga, admiro demais. Mas jurídico É muito é muito chato. chato. É um bicho que tem uns termos que você começa e tem Só que entender. perde pra contabilidade. Não, é verdade, concordo. Verdade. Que meio que se Concordo. mistura ali, né? É. Mas quando você tem uma área que começa a ter aquela visão do cliente também, então tem que tudo se misturar, né? A parte jurídica, ela tem que viver um pouquinho. Por exemplo, nesse projeto da construtora, quando eu faço a reunião de cocriação, eu começo a falar o que eu ouvi dos clientes, e aí eu começo a fazer exercício com eles, eu falo, o pessoal do jurídico tem que estar. E aí o pessoal fica assim, nossa, o cliente fala isso. Não, ele pensa isso aqui? Ele tinha essa expectativa, então eles não têm essa noção. Então, é juntar as duas visões, sabe? A visão de quem tem muito contato com o cliente, com a visão de quem tem muito amparo da lei para poder defender a empresa. E enquanto a empresa está nos processos demorados para entender o que pode e o que não pode, eu vou consultar 35 advogados, o cliente deu um Google, o cliente foi no chat GPT ChatGPT. e perguntou o que o Código de Defesa do Consumidor diz Simples sobre assim. isso. E na hora ele recebe, você tá errado, você tá certo ou você tá errado, as coisas podem acontecer. Acabou. E hoje eu Acabou. tenho muita impressão de que algumas empresas, elas trabalham esperando a ignorância do consumidor. Contando com a ignorância do consumidor. exatamente isso. Certeza. Mercado. Você vai no mercado. E eu tenho um grande mercado que é meu cliente. E eu juro que eu nunca vi lá, mas deve ter também. Tá lá no estacionamento, tem a plaquinha. Objetos deixados no interior do veículo não são de nossa responsabilidade. São sim. Essa placa é mentirosa. Sim. Ela é ilegal, a placa é ilegal, ela não deveria existir ali, porque ela tá informando, ela tá fazendo o cliente acreditar numa coisa que não é verdade. E aí o cara, se tem alguma coisa roubada, sei lá, deixou a mochila lá dentro, roubaram o notebook dele, ele fala, putz, vacilei. Ela não deveria estar ali, mas o que acontece no nosso país? Não tem fiscalização de nada. Óbvio que se tiver um processo judicial de um cliente que tire uma foto dessa placa e a utilize, isso é prova de que ele estava ali, né, utilizando de uma informação indevida, e as empresas realmente fazem exatamente isso que você fala. Ah, deixa aqui para ver se alguém reclama. Você acha que é má fé ou todo mundo faz, vou fazer igual? Eu acho que é uma coisa cultural Acho mesmo. que é Eu não pra vou dizer que é conter. má fé, mas sabe, aquilo que virou hábito, virou cultural, é a coisa do jeitinho brasileiro. Esse é o ponto E- importante, porque eu peguei, quando eu trabalhava no call center, no BPO, eu cuidava da parte estratégica. Então, eu implantava a área, treinava, minha equipe treinava e a gente fazia a monitoria do atendimento. E aí, a gente atendia uma grande rede de estacionamento. E eles tinham essa questão do objetos, eles tinham a questão de não ter tolerância e tudo mais. Aí, uma pessoa entrou, só contar rapidinho, tá? Uma pessoa entrou em contato para falar, né, que teve um furto, nem lembro o que era na época, mas estava no estacionamento da garagem XPTO e não sei o quê. E aí, qual que era o processo que o atendente tinha que fazer? Falar sobre Placa. esta placa. Não, mas conforme a placa XPTO. E aí, beleza, encerrou o ticket, deu esse retorno, o cliente foi lá no Reclame Aqui, ele foi no Procon, e ele falou, eu sou advogado, eu sei que não pode, tal, agora estou, além de abrir aqui, eu estou processando legalmente a Quanto empresa. custou essa informação errada? Pois é. O Procon ele pode instaurar um processo administrativo e a multa para a empresa pode ser de até 3 milhões de reais por conta de uma infração. Besteira. E o que acaba acontecendo, né, Bruno, que a gente percebe nesses processos? A gente fala muito de o que eu observo dentro das empresas. 2 pilares essenciais aqui, pessoas e processos. Essa questão da mentalidade da vantagem, e não só da vantagem, mas da falta de mentalidade das pessoas da empresa no foco no cliente, que é justamente onde a gente trabalha aqui nos nossos treinamentos e processos. Quando o Código de Defesa do Consumidor foi criado, aliás, nós estamos gravando aqui numa semana emblemática, né, que é a Semana do Consumidor,
que o John Kennedy fez ali aquele discurso sobre os direitos, né? O fundamento que parte para o Código de Defesa do Consumidor é a hipossuficiência do consumidor. O que é a hipossuficiência? Eu, consumidor, com o meu conhecimento, sou tão vulnerável, eu não vou jamais poder competir com uma estrutura de uma grande empresa, que tem um jurídico, que tem uma área. Então, o código foi desenhado para garantir que a vantagem dentro de um processo de reclamação, ela é do consumidor, e é o fornecedor que tem que provar o contrário. Então, o código, ele fornece para esses consumidores uma série de proteções. Os contratos, por exemplo, ninguém chega lá na academia e fala assim, não, eu quero mudar, no meu contrato eu quero 10%. É um contrato que a gente chama de adesão. Ou você faz, ou você não tem o serviço. Você não tem barganha para negociar, como os contratos do Código Civil. Então, o princípio é, esse contrato, ele não é válido e ele vai ser discutido judicialmente. Eu falo que eu sou um bichinho estranho dentro da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB, porque eu cresci no corporativo, né? Então, eu nunca advoguei, eu entrei no call center para pagar a faculdade, como a Lu. Aliás, eu acredito que a maioria queria conhecer alguém que entrou no call center falando, eu quero entrar no call center para seguir uma carreira de atendente, mas ainda não achei essa pessoa. Enfim, e quando eu me formei, que eu comecei a entender as empresas, hoje a minha atuação, ela quando a gente fala de defesa do consumidor, na verdade, é defesa das relações de consumo. Os fornecedores, as empresas, eles têm os seus desafios. Então, eles têm também os seus direitos. Tem muito consumidor que é picareta. Tem muito consumidor que quer dar o golpe, que quer tirar a vantagem da empresa e explora os processos vulneráveis. Então, quando você faz tudo com base em regra, pensando nos direitos e nos deveres e direitos de ambos os lados, dificilmente vai sair algo errado, né? Então, mas quando você tem as pessoas, e a Lu fala muito disso, né? Você traz ali o mapeamento de jornada. Eu, como tenho formação em processos, Kaizen, né? Tenho formação Lean Six Sigma, Green Belt, essas coisas todas, eu tenho muito a melhoria contínua como função. Então, assim, pode ser que aquela coisa nem tenha sido desenhada com má intenção, mas ela gerou uma reclamação. E o que acontece hoje nas empresas é tratar pontualmente as reclamações e ninguém volta na causa raiz, básico, gente. Aí você pode fazer várias coisas. Teoria dos 5 porquês, Ishikawa, tem vários métodos para você chegar na causa raiz do problema e arrumar aquilo. Não. Então fica só aquela apagação. Nossa, nem sei, me deu de incêndio sem resolver a causa raiz. E até para criar produtos e serviços, a mentalidade que a gente fala ali, o CX by design, né? O security by design, que é você pensar a experiência, a segurança, o direito em primeiro lugar. E passa por quebrar os silos. Né? Os maiores treinamentos que as empresas pedem, que eu faço, a Lu também faz vários, é você fazer a integração das equipes. Eu não faço nenhum treinamento de experiência do cliente se eu não colocar junto operações, jurídico, o atendimento, se tiver separado de operações, experiência do cliente, porque todo mundo precisa conhecer de tudo e trabalhar construindo junto. Então, isso passa por pessoas, né? Então, pessoas conscientizadas, com a mentalidade focada para isso e processos bem desenhados, ajuda demais nisso. Simples assim. Eu acho que isso vai passando não só pela experiência do cliente, mas entrando na experiência do colaborador. Eu tive no HJ de 2024 e antes da minha palestra eu fiz algumas mentorias e tem, né, algumas pequenas palestrinhas e tudo mais. E aí, falando com empreendedores, eu falei assim, tem uma questão na lei trabalhista, que aí acho que o buraco ainda é mais embaixo do que o Código de Defesa do Consumidor, que, cara, a maioria das empresas esconde isso e os trabalhadores não sabem e ninguém pede, que é o tal do salário substituição. Já ouviu falar? Já. Que é, você tem um analista júnior e um analista sênior. O analista sênior ganha 5 mil e o júnior ganha 2 mil. O sênior sai de férias e o júnior assume as funções dele. Aí o júnior fica pé da vida. Eu vou ter que fazer tudo. Não sei o que. Ainda se eu ganhasse o salário dele... Deveria ganhar. A lei diz que você tem que ganhar o salário dele.
E quando você vai substituir o seu chefe? Você tem que ganhar o salário dele. E aí, foi muito engraçado que saí dessa mentoria, teve a palestra, foi muito legal, tal, sei lá. Aí veio uma pessoa, né, porque a ideia toda desses eventos é a gente, né, conseguir mais clientes. Aí veio o cliente falar comigo, tá, Bruno, tá fechado, tal, não sei o que lá. E ele fechou com, assim, com 5 meses de antecedência a palestra. E ele falou assim, posso pedir uma coisa? Eu falei, claro, não fala esse negócio de salário de substituição não, por favor. Claro que eu não vou falar um negócio que o cliente quer que eu fale. Mas aí você fica pensando, é o mesmo princípio da placa. Sim. Eu espero que eles não saibam, porque eu não gosto dessa parte. Mas essa é uma grande É falha isso. de gestão, né? Porque um bom líder, ele tem que ter o backup, né? Que a gente chama de backup, o substituto para todas as funções no mesmo nível hierárquico. E também todas as atividades mapeadas, porque se Sim. esse colaborador falta, o outro precisa saber fazer. Eu brinco de forma positiva que é o projeto Mega Sena. Né? O que é o projeto Mega Sena? Eu já sei que você Todo vai mundo chegar e jogou no adorei. bolão, né? Ganhou. Todo mundo no bolão jogou na Mega Sena no final de semana e ganharam. Na segunda-feira não vem uma alma trabalhar. Como é que você, líder, eu participava de todos os bolões da minha equipe, tá? Mas como é que você, líder, que Só não pra participou garantir, eu nem do gosto de bolão, jogar, né, mas... como é que você dá continuidade nas atividades se tá tudo na cabeça das pessoas? Por isso que é importante a Então, experiência do processos colaborador. mapeados, jornadas mapeadas, escritas e backups ali para cada passa também pela experiência do colaborador. Claro, claro. E é o que você falou no começo do nosso papo. A experiência do cliente não existe sem a Sim. experiência do colaborador. Sim. E aí eu acho muito louco como o grande problema nas empresas hoje é o engajamento, a motivação, né? E aí passa pelo rótulo que eu odeio, de palestrante motivacional. Mas eu vou abraçar, tá? Tá Vou bom. abraçar, tô preparando uma palestra motivacional. Eu Isso, fiz- eu estou eu fiz ouvindo uma os meus também. clientes. É isso. Vocês querem É. motivação? Eu vou ter motivação, mas vão pagar. Entendeu? Isso aí. Vai ser mais caro até a motivacional. E poxa, os clientes ficam enlouquecidos. E aí, a motivação é um grande problema. Mas na hora que o cliente fica puto, parece que o colaborador... Aí nessa hora ele veste a camisa da empresa. Na hora que é pra brigar com o cliente, assim, na hora de atender bem, quiet quitting, todos aqueles termos novos que essa galera criou, que sempre existiu, só não tinha o nome. Sim. Aí na hora de brigar, você vê aqueles vídeos que vazam, né, do atendente xingando o cliente. Ah, seu caloteiro, seu não sei o que lá. Porque parece que nessa hora, pra brigar, a coisa parece que funciona, né? E aí, nós que Sim. estamos estudando neurociência, a gente entende hoje que é o próprio comportamento, né, reativo. E você, quando entra numa disputa, você entra no defesa. E aí, o defesa é luta, né, ou fuga. Ou você vai para briga com o cliente, ou você se omite ali e fica quietinho. E quando a gente fala das pessoas que, principalmente dos colaboradores que estão nessa linha de frente... E tem um ponto que, muitas vezes, nesse processo de briga com o cliente, algumas falas desses colaboradores comprometem totalmente a própria empresa. E isso vira juridicamente, isso vira subsídio para depois uma reclamação. Então, treinar essas equipes no como atuar em conflitos, né, na gestão de conflitos, gestão das suas próprias emoções, porque o problema vai acontecer, o cliente vai gritar, o cliente não é o lado racional da situação, Não. mas a tua equipe, o teu colaborador precisa ser treinado, precisa ter ferramenta, precisa ter processos. E eu acho que é um passo antes até. Antes de chegar no colaborador, é você ter um perfil certo para a vaga certa. Então, você tem que... para linha de frente, é para atendimento, a sua área de RH tem que ter um mapeamento do perfil muito bem elaborado, porque você vai colocar uma pessoa para atender um canal Reclame Aqui. O próprio nome diz. É só bucha, porque o cliente só reclama ali, certo? Você vai colocar uma pessoa que não sabe gerir as suas emoções, que não tem um nível de empatia mais aguçado, isso vai dar ruim. Então, era isso muito que eu também, quando eu trabalhava em BPO, eu atuava. Tipo, cara, é a pessoa certa, no lugar certo. E aí, com as devidas ferramentas e com a devida capacitação, que é o que as empresas acabam pecando, porque entra naquela questão de correria, porque tem que entregar resultado, acaba entregando a qualquer custo e esquece da parte de desenvolvimento. E hoje, no mundo, né, que a gente vive principalmente com a geração Z entrando cada vez mais no mercado,
Não adianta você só treinar os seus colaboradores no processo. Você tem que treinar no propósito também. Até porque o processo ele Ajudar está nas sendo emoções. automatizado. Uhum. Então, esse é Exato. uma grande transformação que está acontecendo em tudo que nós falamos de áreas de operação. Todas essas áreas de operação, os próprios BPOs, boa parte dessas atividades hoje, elas são automatizadas, elas Ou são estão em vias de, chatbots. né? Essas pessoas que estão ali nesses atendimentos, elas precisam ser agentes de relacionamento. Então, aquele perfil de um operador de atendimento, de um analista de atendimento, que era operacional, aperta botão, não é mais. Não. A Bárbara, a minha esposa, ela trabalha na área de BPO, dentro de uma grande empresa de tecnologia, atendendo seu antigo empregador, inclusive. E olhando os processos, né, do que ela pode me contar, eu vejo que esse serviço só tende a acabar. Sim, Porque, ele está acabando. Olhando, porque assim, e eu nem sabia que ele existia. Porque e isso é público, mas, por exemplo, o Itaú, quando você abre a conta, não é automático. Cai pros caras lá na IBM, aí eles vão lá ver o seu documento que você mandou, aí vão conferir como que você digitou. Aí o seu nome, como que você digitou. Aí vai dar. Aí a coisa de 10 segundos, né? Aprovou, aí abriu a conta. Eu falei, gente, mas eu achava que era Eu também automático. pensava. É que nem a história da lojinha da Amazon lá, não sei aonde, que todo mundo achava que era uma inteligência artificial que fazia a conexão dos produtos. Eram 1000 indianos. Só que a gente está chegando num momento que todos os processos burocráticos e processos repetitivos, eles vão acabar sendo dominados pela IA. Então, eu não acho que a IA vai tomar os empregos. Eu não acho que a IA vai tomar os nossos Não. empregos. Não Vai vai tomar criar o lugar. novos. Ela vai criar novos, mas alguns empregos ela vai acabar. Sim, Assim como hoje não tem mais datilógrafo. exato. Não tem mais o cara que dirige a charrete, Uhum. né, para pegar as pessoas na rua. Né, e o táxi de charrete, sei lá como é que era o nome disso. Isso vai mudar o modo como as pessoas trabalham, como elas escolhem um novo trabalho. Engenheiro de prompt. Não, eu vou te falar sobre prompt. Tem um caso de uma cliente de uma BPO que eu trabalhava, e a gente faz relações, né? CX é muito do relacionamento. E a gente tem trocado algumas figurinhas e ela falou assim: ah, eu não consigo chegar no RA1000. Aí eu fui dar uma mini consultoria grátis pra ela, né? Fui olhar as respostas tudo padrão. Copia e cola. E eu sei que eles não têm. E não usam inteligência artificial pra copiar e colar. Aí, não sei se foi pra ajudar ou pra deixar ela mais irritada, acho que acabou deixando mais irritada. Eu peguei uma das respostas, coloquei no meu chat GPT, que eu fiz uma engenharia de prompt ali, pedi pra ele analisar. Eu não fiz nem esforço. Falei assim, analisa aqui. O GPT falou assim, identificou até que a falta de empatia na resposta. Eu falei assim, Monique, de verdade, ó, isso aqui, o GPT responde melhor. Uhum. Então, você vai pagar uma operação para isso? Tem que melhorar a parte de se conectar realmente com o cliente antes de responder publicamente, porque é por isso que você não chega no RA1000. Tá viralizado aí no LinkedIn uma resposta dessas padronizadas aí que vem. Responderemos em até dias, que é XXX template de padrão um que eles grande fazem. banco que se diz o melhor de experiência do cliente aí, né? Pois é. E tudo automatizado. Então, assim, hoje, quando você sempre que você implementa um processo novo, você não vai implementar ele 100% automatizado. Vai ter milhares de cabecinhas por trás fazendo esse efeito conferido. Só que isso evolui e hoje tem evoluído cada vez mais rápido. Então, você implementar com humanos e depois você colocar isso de forma automática, vai acontecer, vai acabar. E dentro dos meus programas de mentoria, eu tenho recebido muitos profissionais que foram operacionais a vida inteira, estão ficando à disposição no mercado, nesses layoffs, e querem vagas operacionais. Né? Como é que eu faço para me recolocar no mercado? Você não vai se recolocar no mercado sendo 100% operacional se você não desenvolver habilidades de relacionamento, comportamento, estratégica. Então, assim, essas pessoas também precisam se reinventar em termos de comportamento para atuarem em outras áreas de desenvolvimento, de produtos, de serviços. E eu já acho que para esse profissional, aliás, para qualquer profissional, não vejo um profissional qualquer que esteja no mercado hoje que não saiba usar a inteligência artificial. Sim. Eu coloquei o chat GPT pro meu pai. Eu falei, pai, é o seguinte, isso aqui é um carinha que você vai digitar para ele e ele vai te ajudar. E ele vai te responder com tudo. E aí, esses dias, eu tava no meio de uma palestra, meu telefone disparou de tocar.
sempre que tem alguma emergência eu falo pra ligar pra mim e pra Bárbara. Ninguém ligou pra Bárbara, então não era emergência. E aí depois eu liguei pro meu pai, era ele ligando, e ele falou, não, tudo bem, o ChatGPT já resolveu. Falei, eu já não sou mais Maravilhoso. necessário. E aí eu quero trazer uma reflexão pra vocês. A gente tá falando de IA, né? Ah, eu vou deixar a IA atendendo. Ou vou deixar o chatbot atendendo. Vocês veem que a IA ela deve ou pode ser aplicada só no atendimento ou em todos os processos que levam à construção da experiência do cliente? Ou não, vou colocar no atendimento. E aonde no atendimento? É uma provocação porque eu tenho uma resposta aqui. Talvez a gente concorde, talvez não. Eu acho que tem que ser aplicado em tudo, até o limite do que é padrão. Então, aquilo que é um processo padrão, resposta, FAQ, solução, encaminha para cá, encaminha para lá, chatbot, e até a IA, a própria IA generativa, né? Um chatbot com IA generativa, porque o que tem de chatbot ruim, que o cliente entra num looping, que não Mas aí é existe a opção de configuração ruim falar. da E eu falo empresa. assim, não retirem a opção de falar com o atendente. Tem que ter essa opção. A partir do momento que o processo ele é complexo ou que ele é um problema, a primeira interação automatizada, a partir dali deriva para um humano para entender. Usa a IA para te filtrar aquilo tudo que o cliente falou, traz aquilo já organizado na visão dessa pessoa que vai atender, para que ela não tenha a experiência do colaborador, para que ela não tenha o esforço. E aí ela já tem tudo, ela já pode até receber sugestões de como solucionar. Só que ela não conectou com a emoção do cliente. E aí esta pessoa vai conectar com a emoção do cliente, e dentre as opções ali, ela vai escolher qual é a mais adequada para aquele processo. Porque cada cliente é único, cada emoção é única. Então, fugiu do padrão, entrou no problema, entrou na complexidade, deriva com suporte da IA, mas com alguém para lidar na emoção. Um dia o Alandre, que é o CEO da Era, ele trouxe para mim a pergunta que eu não tinha resposta imediata, que era: quando que eu uso chatbot? Chatbot. E aí, para quem tá em casa, chatbots são respostas pré-programadas. Não dá para bater um papo com chatbot. Chatbot tá tudo que pode acontecer, alguém pensou nas possibilidades. É um menu. A pergunta foi: quando que eu uso chatbot? Quando que eu uso IA? Então deixa eu devolver para vocês essa. Quando que eu uso chatbot? Quando que eu uso IA? Ou eu nunca mais uso chatbot? O que você acha, Lu? Então, falando dentro do atendimento primeiro, chatbot você usa quando você tem um mapeamento da sua área de atendimento sobre as dúvidas mais recorrentes. Então, o seu cliente bom mapeamento. Um bom mapeamento. Bom, Você por faz lá um favor. Pareto. Cara, dos 80% dos motivos de informação que o cliente entra em contato com a central, o que é pergunta simples? Aí você pega esse mapeamento, você transforma num chatbot, mas entendendo muito bem o perfil do seu cliente. Porque quando você vai fazer um chatbot, o chatbot tem que falar a linguagem do seu cliente. Porque você tem que imaginar como que o seu cliente perguntaria e colocar todas as variáveis. Por exemplo, vou falar de um chatbot de RH. O seu colaborador entra em contato sempre pro RH falando quanto que vai cair no meu VR. Ele pode perguntar quanto que vai cair no meu VR, quanto que vai cair no meu vale-refeição, quanto que vai cair no meu cartão de alimentação. Então, você tem que pensar nessas variáveis para você ter um chatbot que seja resolutivo, que funcione, que seu cliente não fique no looping. Né? Então, esse é o momento. Se você tem mapeado, não precisa colocar um chatbot gigante. Coloca os 4 principais motivos, os 3 principais motivos de maior acionamento, que são simples, não precisa de uma integração para resolver e tudo mais. E coloca ali. E o grande segredo, você vai monitorando. Uma vez que você implantou, você tem que monitorar. Tem que ter Porque não cuidador. basta só você deixar ali e largar. Sim. E aí você não saber como que é o comportamento, como que seu cliente está navegando ali, né? Aí a IA é uma evolução. Então você já tem muito bem mapeado, né? Falando de atendimento, você tem muito bem mapeado o seu atendimento, você entende o perfil do seu cliente, o comportamento do seu cliente, você usa a IA para antecipar as necessidades do seu cliente. E eu acho que a IA ela tem que ser usada na jornada como um todo. Então, principalmente para quem quer vender mais, digamos assim, na jornada de compra. Cara, hoje a gente sofre muito com
com a paralisia da escolha, né? Que é o famoso paradoxo da escolha. Quando você apresenta para o seu cérebro muitas opções, seu cérebro está programado para te ajudar a economizar energia. Porque só ele consome 20% de energia de todo o corpo. Então, herança dos nossos E antepassados, mesmo assim né? eu não emagreço. Eu penso pra caramba. Eu juro. Nossos antepassados, a gente herdou isso dos nossos antepassados, porque era sobrevivência. O cérebro está programado para sempre manter você vivo. E ele mantém você vivo economizando o máximo possível de energia. Você vai você vai se relacionar com a empresa vai se relacionar com o cliente. Ela dá inúmeras opções sem dar um norte, sem direcionar ele, de acordo com o perfil dele, que ele pode gostar. Você tende a perder o seu cliente, que ele vai preferir um outro que seja mais fácil. Então, quando você pega a IA para ajudar a dar essa ação consultiva para o seu cliente, é onde você está ganhando a fidelização. Porque a gente não está mais na era da experiência. Experiência já virou o básico, né? O Experiência já mínimo, virou o básico. bem feito. A gente está na era da hiperpersonalização. Os clientes aceitam passar os dados que você pedir. Só que eles cobram um atendimento Exato. hiper personalizado. E você vai fazer isso tendo bom mapeamento do perfil do seu cliente e usando a tecnologia a seu favor. Porque imagina a grande massa de clientes para grandes empresas. Não tem o que fazer. Não tem. E eu fiz essa pergunta pra vocês porque quando eu fui convidado pra ser embaixador da Era, assim... Ai, Bruno, tá fazendo jabá. Não é jabá, é porque... primeiro que eu só compro projetos que eu acredito. Mas qual que é a utopia do atendimento? E eu já pensava assim, que era... Cara, imagina você é um atendente. Imagina vocês estavam lá no call center. Aí vem uma ligação. Aí na sua frente, antes de vir a ligação, fala, ó, quem tá ligando é o Bruno. O Bruno tá puto. O Bruno ligou 5 vezes nas últimas 3 horas. O que ele reclamou foi sobre a internet dele que não está funcionando. E ele é palestrante, precisa de ajuda. Você já seta um tom em você. Você Já já se se prepara. prepara. Porque eu imagino o temor, o medo que deve ser. E assim, eu atuei por alguns dias como atendente quando eu era líder de uma operação de e-commerce e todo mundo faltou. Cara, é insano. A hora que toca o telefone, você fala, ai, É. bucha não, bucha não, bucha não, bucha não. Eu trabalhei E numa vem central só de bucha. bucha. Eu trabalhei na central só de bucha. E aí, imagina que coisa linda, o cara, você já sabe o que que é. Putz, isso aqui, ó, fulano, aconteceu assim. Ou não, é o cliente fulano. E se ele não, Já se mesmo se ele não prepara. ligou antes, você tem um histórico do que ele já falou. Sim. Pô, você quer um cara que dá problema. Vai com cuidado com ele. Ó, esse aqui é um cara que reclama muito. Esse aqui é um cara Já que tem no último X atendimento. tickets abertos. Até para direcionar. Eu trabalhei Sim. num projeto que você sabia o score de atrito do cliente. Cada cliente tem um score de atrito. E esses clientes com um nível maior de atrito, tinham vários critérios para isso, Vai eles já eram direcionados para operadores já especializados e já Exato. mais Quer trabalhados com para eficiência. E lidar é com um a- cara com que o ganha conflito, mais, é um cara que sabe mais. lidar com isso. Invistam E hoje tá muito nos mais seus fácil. colaboradores, nos seus Pelo amor de atendentes, Deus. paguem por eles. Ferramentas. Em ferramenta que te dá esse tipo de insight. Então, Tem. imagina uma IA trabalhando para trazer esses insights. Isso é experiência do colaborador. Total. É garantir que o Maravilhoso. cara esteja bem. E aí, uma coisa que eu achei muito legal. Qual que é a taxa, e vocês trabalham no call center, qual que é a taxa de pessoas que responde a pesquisa no final? E aí, É eu fiz uma provocação nos stories, não sei se vocês viram, que eu tava... Eu nem sei que empresa é, mas eu fiquei tão puto que eu nem lembro qual que é a empresa. Que tava indo tudo bem. Ah, era um plano de saúde. Tudo bem, tudo bem. Nossa, ela resolveu meu problema, ela respondeu. Eu falei qual que era o nome do exame, ela falou que tava coberto ou não. Eu falei, nossa, mas eu vou esperar pra responder essa, porque ela tá me encantando. Aí acabou o atendimento, eu falei assim, muito obrigado, eu vou transferir você pra pesquisa de satisfação. Só lembrando que a nota que me ajuda é 9,10. Aí já acabou. Pronto. Pra mim já Aí- matou. Já perdeu Aí 10. ficamos. Não, aí, eu não queremos, respondi. Não queremos. Eu não quero responder. E se tivesse? Mas você Uma pode IA. ter certeza que ela não foi, que ela foi orientada a isso. É Ou lógico, de ela não alguma sabe que é um forma. viés É. né, Não sabe. no Sim, NPS. Não Agora, sabe. imagina uma taxa de 100% de resposta. Você acha possível? Eu acho, com a ajuda da tecnologia. Não pergunta nada. É. Transcreve essa Transcreve e desgraça desse captura a emoção. atendimento, bota na IA, ela entende a emoção Analisa a e ela probabilidade. dá a nota. Ou seja, 100% de resposta. Imagina o impacto que isso vai ter com você podendo analisar 100% do que acontece. E aí eu comprei essa ideia da Era, e a Era faz
isso, possibilitar com essas ferramentas, eu falei, eu queria que todas as empresas tivessem esse tipo de ferramenta. É aquela história que eu comentei aqui com a Gisele Paula, que liga para a empresa, digita o CPF, tá tudo bem. Aí passa por 35 labirintos, chega no bendito do atendente, que eu já tô com raiva dele, só dele trabalhar ali. Coitado, não Eu falo, fez nada. você devia trabalhar numa empresa melhor, eu tô com raiva dele já. E aí porque eu tenho que contar a minha história de novo pra ele, Sim. né? Se não tiver que falar o CPF de novo. Tem E aí, Telecom, aí você tem ele que vira e fala, Telecom. eu não você tem sei que o que eu tô repetir. falando, qual que é o seu CPF. Ah, então eu não, não vou aí- digitar Pra que que mais essa pede? desgraça. É isso. É não saber usar a tecnologia e o processo a seu É. favor, né? Ou quando você liga, aí você quer resolver algum problema, e aí o chatbot com voz desliga na sua cara. Não é que cai, é assim, sei lá, você quer resolver um problema. Pra falar sobre fatura, digite 2. Eu tô com problema na fatura, minha fatura veio com o negócio errado. 2. A sua fatura está em R$ 4.520. Repetindo, sua fatura está em R$ 4.522. Obrigado. Obrigado. Inferno, eu tenho vontade de tacar uma bomba na sede da empresa. Não é possível que ninguém pensou que eu vou digitar ali para resolver um problema. Se Pois isso é. me irrita e eu trabalho com a experiência do cliente, imagina o cliente que não tem nem noção do erro que está acontecendo. Ele só quer resolver o problema. E aí entra a experiência invisível. E no final do artigo, depois eu quero a opinião de vocês no meu artigo, Com a certeza. gente tá negociando ainda onde vai sair, mas vai sair num lugar legal. E no final do artigo eu coloco assim, às vezes, o cliente nem quer ser encantado. Não, Ele só quer viver Só a vida quer o dele sem básico. interrupção. Ele só quer não ter esforço. não ter problema. E é aí que entra a IA. É. Como que vocês estão vendo essa movimentação de IA? Como vocês estão aplicando IA? Já tem no processo de jornada? Eu imagino que ajuda muito no processo de jornada Ajuda. e também no processo de entender como que tudo se junta ali na parte jurídica. Como que vocês veem? Vai, Lu, primeiro, dessa vez. Então, falando da IA, no processo de jornada, tem algumas ferramentas que eu já uso. Por exemplo, quando eu vou fazer uma entrevista, eu gravo e aí tem uma IA que já tabula para mim. Ótimo. Não é só transcrever, ela tabula o que é ponto positivo, ou eu configuro por trás, óbvio. E aí eu tenho outra que me ajuda a criar o roteiro de perguntas com base no perfil do cliente para eu poder pegar e mapear todos os pontos certinho. Tem uma que eu uso que é da People Experience, que eu lanço a pesquisa para o cliente responder de onde ele estiver, e aí essa própria ferramenta já começa a montar a persona para mim. Pelo menos o primeiro rascunho. Eu só vou lá, dou aquela filtrada, porque sempre que eu falo é o seguinte: não adianta achar que você vai ter a IA que vai fazer por você. Muito pelo contrário, você tem que dominar o que você vai pedir para que você saiba o que a IA está te entregando, se é coerente ou não, para você não passar vergonha. Porque uma vez testando o ChatGPT, ele até me passou o cálculo errado do NPS. Sabe? Não sabe o que é promotor, Sim. confundiu neutro com promotor. Então, você tem que saber para você poder Básico. desenhar. É o básico. Então, você tem que saber usar, tem que saber como pedir, tem que saber usar e tem que dominar o que você vai pedir para poder validar o trabalho da IA. Porque ele dá uma surtada de vez em quando. Porque ele dá né? uma Não tem surtada. como. No projeto dessa construtora, eles também estão já validando uma IA, por exemplo, pensa, é incorporadora e construtora. Então, o cliente ele liga lá porque ele está com um problema, precisa acionar assistência técnica. Ele vai chegar na área de relacionamento. A área de relacionamento não tem conhecimento 100% técnico, porque não foi aquele engenheiro que fez o projeto. Então, o que eles fizeram? Eles estão homologando. Criaram uma IA para ajudar o nível 1 a responder esse cliente. Então, ele vai colocar lá, tô com problema XPTO, vai falar o termo técnico, ele coloca nessa IA, e aí a IA que foi configurada com os especialistas já dá uma primeira resposta para já estancar aquela emoção do cliente ali, É de uma querer IA mesmo resposta. ou é um Não, chat é uma- GPT que é Não. adaptado? Criaram do zero? Não, é uma IA, é uma ferramenta que eles Ah, tá. contrataram e aí eles configuraram Configura em cima disso. para usar como se fosse É uma um API, ChatGPT. uma API do ChatGPT, uma alguma API, coisa assim, exato. é. E aí, para poder já otimizar essa questão do atendimento. Porque como que é o processo, geralmente? Você tem a área que atende o cliente, aí ela pega, não sabe responder, ela abre para a área especialista, que tem o prazo para poder analisar, que geralmente eles colocam um prazo, que é a primeira coisa que eu vejo no projeto de jornada. A gente olha a visão do cliente, mas olha o backstage também, que é como que são os processos para acontecer cada etapa. Porque muitas vezes a área, ela coloca um prazo para eu resolver
essas demandas são 7 dias. Só que aí, não é que ela precisa de 7 dias para resolver, é que ela faz isso para ganhar tempo, porque ela precisa de 2 dias, de fato, para tratar. Então, ela pede 7, que é para não ter pressão e o cliente não ficar enchendo o saco. Mas se você pode otimizar, Enquanto isso, o cano estourado está vazando água e Pois tem uma piscina é. em casa. Porque Simples esse 7 não assim. ajuda na gestão da emoção do cliente, né? não Não. ajuda. Então, você acaba revisando tudo isso e a parte que a Nelly até comentou, que é a importância da união entre as áreas. A primeira coisa que eu faço no meu projeto de jornada é um workshop para unir, para integrar essas áreas. Eu Derrubar falo, os quero silos. todos os departamentos, eles jogam um jogo que eles acham que estão arrasando, competindo entre si. Aí no final eu vou lá e jogo água fria falando, ninguém ganhou, porque vocês estavam competindo entre si, era para vocês se ajudarem. Você acabou de E contar, né? assim, mas eu tenho Conta, vários jogos. Spoiler. Tenho vários jogos. E assim é na vida Você real. nunca vai saber tipo, qual que é o jogo dela. Nunca vai saber. E você não sabe. E o problema é quando cada área quer agir pelos seus processos para facilitar a sua vida e não o cliente. Eu não sei qual que é o seu jogo, tá? Eu vou falar um que eu vi num programa da Netflix. Da Netflix, que é da bicicleta? Não, não é isso. Tá, então eu vou falar da bicicleta. Da bicicleta eles dão, Esse eu vi, é eles muito dão legal. 2, 3 bicicletas para 2, 3 grupos, uma bicicleta para cada grupo, desmontada, e dão ferramentas incompletas para todos os grupos. É sensacional. Ninguém consegue montar a bicicleta inteira só com aquelas ferramentas. Qual que é a pegadinha? E lá no A amiguinho. ferramenta que você não tem, o amiguinho tem. É trocar. E ninguém nunca falou que é para competir. É esse o contexto do E meu aí jogo também. eles encaixam lá, porque aí a roda não fica muito presa, o guidão fica meio solto. E aí eles falam, tá bom, agora chega aí quem vai receber as bicicletas. Crianças carentes. Ai, que dó. E aí a pergunta. E aí eles não entregam as bicicletas, né? Aí o facilitador pergunta: vocês estão tranquilos em entregar a bicicleta? Claro que Não. não. O que faltou? Faltou conversar. Comunicação. Faltou conversar. Só isso. Nelly, vou deixar tempo pra encerrar pra você falar a sua resposta da IA. Ela é bem semelhante com a da Lu e até então tá com bom, a, então tá bom. com a- até com a que você trouxe aqui para a questão do mapeamento da percepção do cliente. Quando você vai para o back-office, vai para a esteira de reclamação, um dos maiores desafios é você encontrar Esteira é muito Itaú, quais... né? Esteira é muito Itaú. Pô, a gente... Esteira é muito Itaú. Eu tô de roxinho, a cor da minha empresa é roxinha, Mas mas, o gente, coração é eu laranja. tenho um coração laranja e, ó, Eu não sei não, mas acho que o Itaú não gosta muito de roxo. Olha, eu acho que ele não gosta mais do vermelho, tá? Será? Itaú, Então, você não gosta mais do roxo ou do vermelho? Fica aí a pergunta. Nelly. mas voltando lá para IA, um dos maiores desafios é você encontrar justamente quais são os principais motivos de reclamação. E quando você fala principalmente das que vêm dos órgãos de defesa do consumidor ou das petições dos advogados, cada um escreve de um jeito, não tem um menu que clique aqui para o problema tal e você recebe tudo bonitinho. Então, você usar o que a gente chama ali do OCR para capturar todos esses dados e fazer uma junção ali de quais são os principais problemas, o bom e velho Pareto, 80-20, para você trabalhar a causa raiz disso, né? Então, a IA tem sido utilizada muito para isso e também dentro do que a gente chama ali do legal design. O que é isso? Você pegar todo o juridiquês dos contratos e da parte complexa que você manda termos e condições e aquilo tudo e transformar isso numa linguagem acessível para o cliente, seja ela num vídeo, seja ela num e-bookzinho, olha, aqui está o que é mais importante para você dentro do contrato Pode e ser é o até em traduzir. texto, mas de um jeito Porque fácil, nunca né? vai. Não sei se eu estaria ainda viva nessa encarnação o dia que mudarem os termos jurídicos, Eu ia mudarem perguntar as isso pra coisas. você. É obrigatório, porque hoje eu faço contrato. Os meus contratos são de palestra, então é muito simples, né? Uhum. A gente vai aprendendo com a vida e vai adicionando algumas coisas, né? E, por exemplo, uma vez eu fui numa palestra que tinha buffet, abriram um buffet no meio da palestra. Aí agora tá no meu contrato, né? De um jeito bonito, que a minha palestra não pode concorrer com outro evento no meio do evento. Ainda mais com comida. Exatamente. Aí eu coloquei, nunca aconteceu, mas pra impedir eu coloco lá, olha, o evento não pode ser objeto de culto religioso ou de partido político, né? Pra não me, Perfeito. pra me, Pra te pra me blindar. salvar de Guardar. algumas coisas. Mas eu tento colocar no meu contrato, eu não coloco com doravante, Não. deveras, todavia.
Tem alguma lei que diz que tem que ser assim? Não precisa ser assim. Mas ele é assim desde que o mundo é mundo. E aí vai convencer. E tem uns clientes que mandam uns contratos de 15 páginas. Tem. Eu não leio nada, eu Tem. boto o ChatGPT. É Antes eu isso. não lia e corria o risco. Agora eu coloco o ChatGPT Eu pra ele falar faço assim, Não é que é quais são os obrigatório. riscos Você dessa precisa desgraça? ser claro, você precisa usar um É. português, né? E a língua portuguesa, ela tem a sua evolução, né? E até na simplificação de palavras, é que a gente faz parte, e o legal design vem justamente para isso, né? Como é que você transforma isso na linguagem do consumidor? Só que no bastidor, a hora que advogado for falar com advogado, o juiz for falar com advogado, vai falar no juridiquês. Ah, é. Eu Vossa Excelência, gostaria Vossa que houvesse Excelência. uma evolução nisso, né? Até porque os processos são públicos, a justiça é pública, e isso precisa E ser parece que é pra acessível. impedir o Parece que é cidadão para de poder... impedir. Então eu falo Lili, que eu pela sou um ordem. bichinho diferente, Pela tá? ordem, Eu pela sou um ordem. bichinho diferente no jurídico, viu? Por favor, você não quer se candidatar a deputada? Pra Não, começar? Tá não me bom. coloca nessas coisas, não. Gente, estamos chegando no final do nosso podcast. Agora em conjunto. Ah, Mas, tá bom. antes de terminarmos, agora sim, é o momento jabá. Por favor, deixem suas redes sociais, os seus LinkedIns, os seus projetos, que eu sei que tem muitos projetos juntos, seus projetos do Watson aí, do detetive Watson. Então, por favor, explanem. Watson é muito IBM, pra vai. galera. Watson é muito IBM, é ex-IBMista, é assim. Bom, Conte pra gente. vou começar falando. O pessoal me acha com o Nelis. Nelis, que era o meu apelido de call center e que virou o nome da minha empresa, Nelis Experience. Então, você me acha no nelis.cxlegal. Vamos transformar a No Instagram. experiência. No Instagram. No LinkedIn, eu sou Nelly Freitas. E você me acha lá. Tem a Nelis Experience no LinkedIn também. Tem canal do YouTube, nelis.cxlegal. Então, dá para me seguir nas redes, vai me achar. Eu tenho a parte toda de consultoria, de palestras, treinamentos, mas eu tenho uma frente que eu abri agora, também mais forte em 2025, que é de mentoria. Então, participo de alguns programas de mentoria, mas abri também as minhas mentorias, que aí eu ajudo profissionais a equilibrar a experiência do cliente dentro das suas jornadas, principalmente líderes, né? Como trazer numa liderança centralizada no cliente, para usar os problemas como oportunidade de negócios e oportunidade na carreira, né? E se tiver alguém que queira resolver e trazer o CX com esse aspecto mais da parte jurídica, você também faz. Inclusive, faço isso. Você tem a sua esteira de atendimento, você quer torná-la preventiva, você quer reduzir reclamação, reduzir ação judicial, você quer que o seu jurídico e o seu atendimento se juntem para construir produtos e serviços Melhores amigos. legais no sentido de divertido, então me chama que eu ajudo a sua empresa. Depois a gente fala do nosso projetinho junto. Fala aí do seu individual. Bom, meu Insta é muito fácil. É lu.ecx. Vai aparecer um pontinho roxo, sou eu. O LinkedIn já é um pouquinho mais complicado, que eu tenho que ser mais formal, usar o nome inteiro, né? Lucileide Oliveira. Ou Carneiro, agora eu nem lembro mais. É Lucileide Carneiro Oliveira. Se tiver de roxo é ela, gente. É isso aí. O ponto roxo sou eu, que é a mesma foto do Insta. Hoje eu tenho uma consultoria, né, que chama Visão CX. Eu faço consultorias focadas em experiência do cliente, do colaborador, mas eu também tenho a parte educacional, que são treinamentos em company, cursos, sobre todos os aspectos voltados à experiência do cliente. Então, atendimento, ajuda na reputação, reviso processos, dou mentorias. E aqui a gente faz de tudo para melhorar a experiência do cliente na empresa. Exatamente. E também tem o projeto de vocês com a Camila. Com a nossa amiga Camila Me Santos. excluíram desse, tá, gente? Não me chamaram pra Nós esse. não te Entendeu? conhecíamos ainda na Nós época. temos as inspetoras do CX. Chateado. Eu, Lu e Camila Santos somos as inspetoras do CX, então nós desenvolvemos uma metodologia que nós trazemos aqui a visão de um detetive, para que você possa, com um olhar de detetive, identificar o que o seu cliente percebe sobre a jornada. Então, nós temos ali uma imersão que ela acontece em company e acontece também em grupos abertos. Aliás, teremos agora, no dia 31 de março, uma sessão aqui no Shopping Eldorado, em São Paulo, onde nós levamos as pessoas para vivenciar jornadas de experiência
tem um treinamento que nós damos antes, né, dessa metodologia, para que você aprenda durante essa vivência a identificar aspectos importantes da jornada e ter insights para levar isso para o seu negócio. A gente é muito defensora de que para você ser criativo e criar experiências interessantes para os seus clientes, você precisa sair da sua bolha. Então, nós levamos para diversas experiências distintas para que as pessoas possam ter ideias com base, sim, na metodologia, né, que a gente traz. Tem um checklist de como você avalia isso durante a jornada. E o tema agora de março vai ser o storytelling. Maravilha. Mas eu sei que parece uma viagem no tempo, mas março já passou. Quando as pessoas tiverem assistido, já passou. Mas vão ter outros. Temos nós, Vão ter sim, outros. nós temos mais 4 programados, né? Estamos pra esse- viajando no tempo. É uma coisa muito É. complexa essa história de podcast. Ó, Mas aqui nós somos ao vivo, ninguém vai cortar nada, entendeu? É assim que vai e tá tudo certo. deixa. Então, Não tem problema. nos acompanhe nas redes sociais, que a gente divulga sempre que tem uma nova edição aberta. Nós vamos divulgar lá também. Então, Exatamente. você consegue participar dessa super edição, dessa inspeção, para você também ser um detetive da experiência. Maravilha. Minhas queridas, muito obrigado mais uma vez pelo tempo de vocês. O papo rendeu 73 Rendeu, minutos de uau. conversa. Isso Obrigada dá a você 1 que hora e chegou até 13. aqui. Você que chegou aqui, você é um guerreiro, mas você ficou muito bem informado. Você, caçador de experiências memoráveis, buscou experiência e você encontrou muito mais. Encontrou jornada do cliente, encontrou CX legal. E agora você já sabe que experiência do cliente é algo que acontece depois que você entregou o básico bem feito. Depois que você entregou o que está na lei. Isso vale para a Exato. experiência do cliente e para a experiência do colaborador. E você, líder, você, empreendedor, mostra esse podcast para os seus colaboradores. Não, tá tudo bem eles conhecerem a lei, porque você, com certeza, você tá aqui, é porque você é um empregador legal. Você é um caçador de experiências memoráveis. Muito obrigado mais uma vez pelo seu tempo, por estar aqui no nosso podcast. Você que está contribuindo por esse crescimento em pouco tempo. Já são mais de 40 mil visualizações. Quando esse aqui for pro ar, já deve ter dobrado, já deve ser muito mais do que 80 mil. Muito obrigado e te aguardo no próximo episódio do Era Uma Vez Podcast.